cima, que eu da outra vez pus em cima, foi uma chatice. Ora bem, então, muito bom dia. Eu quero falar-vos sobre um assunto que é importante, senão não falaria dele, que é sobre más companhias. Todos nós podemos sofrer ou fazer sofrer alguém por causa de más companhias. Nós podemos ter más companhias ou podemos até nós próprios ser uma má companhia. Nós temos nas últimas semanas estado a falar, não vou chover no molhado, apesar de concordar com tudo o que o Zé António falou, sobre uma má companhia numa relação a dois, de casal. E há algumas que são, obviamente, más, à luz da palavra de Deus, mas quero falar de más companhias no geral, nas amizades e noutro tipo de companhias. E quero começar por uma passagem que, se calhar, vem à mente de qualquer um. Qual é a primeira passagem sobre más companhias que vos vem à mente? Exatamente. Sim, o senhor foi logo para as epístolas de Paulo, muito bem, as más conversações que rompem os bons costumes. Exatamente. Mais, se perguntassem há alguns anos, eu provavelmente o primeiro versículo de Salmos. O que é que diz? Sim, não começa assim. Vamos ler. É importante lermos. Então, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São três companhias a evitar: o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Outro versículo, eu queria ler várias passagens e depois eu quero dar alguns exemplos. Depois até gostava que me citassem alguns exemplos para nós podermos explorar exemplos de pessoas que foram mal acompanhadas e das consequências que para eles houve. Provérbios 1:10. Alguém sabe o que é que diz? Filho meu, se os pecadores com blandícias que quiserem tentar, não consintas. É que nem dês hipótese. Não é? E temos depois, o livro de Provérbios fala várias vezes de companheiros. Fala de Provérbios 13:20. Vamos ler. Provérbios 13:20. Fala-nos de um tipo de companhias a evitar. 13:20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Não é uma boa ideia ter companhia de pessoas pouco inteligentes. E quem são as pessoas pouco inteligentes? São as pessoas que rejeitam Deus. O que é que diz aquele salmo? O Senhor olhou para a terra para ver se havia alguém que tivesse entendimento e... Exatamente. Quem tem entendimento busca a Deus. E quem é que diz que não há Deus? É o Néscio. Portanto, não somos companheiros destas pessoas. Atenção, não quer dizer... O próprio apóstolo Paulo fala que não nos é possível de todo cortarmos qualquer tipo de contacto com os descrentes. Não é isso. Não é isso que estamos aqui a dizer. Vamos agora todos viver os 7 dias da semana sem qualquer contacto com os descrentes. Não. Não deixar que eles nos influenciem. 16:29. Outro tipo de companhia que convém evitar. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Pessoas violentas, não só de física, mas também verbal, pessoas com uma linguagem pouco sã, convém evitar. Outras pessoas que convém evitar são, Provérbios 28:9, os comilões. Companheiros dos comilões não é boa ideia. Lá está. Não é que esteja errado comer, mas o apóstolo Paulo fala-nos daqueles cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Como? Ora, não é este então. É o 7. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Também não é boa ideia este tipo de companhias. E a seguinte ainda pior. E eu tinha aqui a passagem e agora... exatamente.
O 28, 24, o que rouba a seu pai ou sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor. Também não convém. Já agora, alguém sabe dizer uma passagem do chamado Novo Testamento em que fala disto? Que rouba a seu pai ou sua mãe e diz não há transgressão. O Senhor censurava os fariseus e diziam, isto que eu devia dar para ti não vou dar ao Senhor. Ou seja, pegavam em argumentos religiosos para roubar o pai e a mãe. Adiante, 29.3, este aqui é que convém mesmo evitar. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. E nós temos um caso, um exemplo no Novo Testamento. Quem é que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes? O filho pródigo, exatamente. Outra passagem que fala não fala de companheiros, mas fala de nos associarmos. E o problema aqui, lá está, é nós estarmos juntos, fazermos uma vida muito em comum com este tipo de pessoas. Vejam aqui em Isaías 2.6, em que fala dos castigos que Deus enviou à nação de Israel. Lemos assim: mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Cuidado com adotar os costumes do Oriente, costumes das nações que não queriam nada com Deus, são agoureiros, atinhadores, e se associam com os filhos dos estranhos. Ou seja, lá está, não vamos cortar todo o contacto, mas evitar sermos como eles. Demasiada convivência, porque, como o apóstolo Paulo diz, nós já lá vamos chegar, as más conversações corrompem os meus costumes. E era mesmo essa que eu tinha a seguir. As más conversações corrompem os meus costumes. E é importante lermos no contexto. Na quinta-feira, quem aqui esteve sabe que o Simão citou uma passagem que é muitas vezes citada, mas deve-se ver no seu contexto. E qualquer passagem deve ser assim, não é? A Bíblia diz isto. A Bíblia diz não julgues, não é? Vamos ver o contexto. Não é? E aqui também diz, não vos enganeis, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os meus costumes. Porquê? O que é que dizia no versículo antes? Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esta é a ideia de alguns. É viver, é desfrutar da vida o mais possível, porque amanhã vamos morrer. Portanto, é aproveitar enquanto se pode. Cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. A palavra que é homilia. As más homilias, os más discursos, as más conversas corrompem os bons costumes. E estou quase a acabar com estas passagens introdutórias, a típica, que é normalmente usada para o namoro, mas que namoro e casamento, mas que é aplicável, não diz ali necessariamente casamento. Não vos associeis, não vos prendais, não é? Segundo aos Coríntios 6:14, não vos prendais com os justos igual com os infiéis. Isto pode ser nos negócios. Pode ser um tipo de relação que absorva muito do nosso tempo. Nós, inevitavelmente, vamos nos tornar mais parecidos com o descrente. E há um exemplo que eu não vou falar dele já, mas há alguém que diz, eu serei como tu. Um crente a dizer a um descrente, eu serei como tu. Alguém se lembra? É difícil esta. Sim, mas aí era alguém que queria seguir o caminho bom. Um rei qualquer, exatamente. Eu serei como tu. Ia dizer ao pior rei que se calhar ao pior rei que já apareceu em Israel. Ora bem, e até esse rei, não sei se foi ele que casou ou foi o filho que casou. Foi muito complicado, muito complicado. O rei Josafá disse ao rei Acabe, eu serei como tu. Porque eles tinham de ir à guerra juntos. Eu serei como tu. Cuidado com isto. Porque lá está, como o Zé António disse na semana passada, a única maneira do descrente subir ao nível do crente é converter-se. Agora, o crente descer ao nível do descrente é a coisa mais fácil, infelizmente. E Efésios 5:7
Tem? Eu agora podia ler, portanto, não sejais seus companheiros. Não, e agora isto serve para tudo. Não, vamos ver quem é que não convém que sejamos companheiros. Daqueles, vamos ler a partir do versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não sejamos companheiros de pessoas que têm este tipo de vida, não é? Mas agora, que bons conselhos é que nós temos sobre companhias. Temos, a seguir ao Salmos 1.1, temos o 1.2 que diz... Sim, que não anda, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Salmo 119, 63. Companheiros são dos que, não sei agora de cor, dos que guardam, dos que temem e dos que guardam os teus preceitos. É este tipo de companhia que nós devemos privilegiar. Quando eu falo de companhia, é aquelas pessoas com quem nós passamos mais tempo, com quem convivemos. Há pessoas com quem nós temos de nos dar questões de trabalho, questões de escola. Não vamos deixar de dar com isso. Ninguém aqui, creio eu, advoga a ideia de sermos eremitas. Ou irmos para um convento, todos os que são crentes vão todos para um convento, ou para um convento, não, para um mosteiro, para um convento, para estarem livres das tentações. Não é nada essa a ideia à luz da palavra de Deus. Ora bem, e o mais um versículo, o que é que Paulo diz a Timóteo? Foge da mocidade, segue várias coisas com os que, com o coração puro, exatamente. 2 Timóteo 2.22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. É com estes que nos devemos associar. Ora bem, temos aqui vários conselhos, algo a evitar e algo a seguir. Como é que estamos de tempo? O relógio está certo. Ok. Primeiro exemplo que vemos na palavra de Deus de alguém que sofreu por causa de uma má companhia. Eu ia dizer essa num tom um bocadinho, mas ia falar desse. O Simão roubou-me entre aspas piada, digamos. Assim, a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Sim, mas aí a culpa também foi em grande medida dele, não é? A dada altura ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Mas não é este exemplo que eu só ia dizer este. Mas claro, tinha de ser um homem a lembrar-se deste exemplo, não é? De certeza que as mulheres não se iriam lembrar. Ora bem, primeiro exemplo, assim, claro, de alguém que, por causa de más companhias, meteu-se em grandes dificuldades. Ló, exatamente, Ló. Mas vamos ver rapidamente a história de Ló. Nós começamos a falar de Ló desde Gênesis 13, quando Abraão saiu com ele da terra de Ur dos Caldeus. Mas não vamos ler tudo, não temos tempo. Fala ainda no capítulo 11 e 12 e depois no 13. Então nós vemos que Ló foi sempre alguém que, no início da sua vida, andou um bocado a reboque de Abraão. Abraão, na altura. E vemos aqui no capítulo 12, versículo 10, Deus tinha chamado Abraão para ir à terra que eu tenho de mostrar. Não é? Nós temos isso, à terra que eu tenho de mostrar. Exatamente, 12:1. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Só que, no versículo 10, nós vemos: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra.
E nós vemos que esta estadia de Abraão no Egito foi um momento de alguma fraqueza na sua fé, porque viu que as circunstâncias não eram boas. Então o que é que eu faço? Vou para um sítio onde as circunstâncias são melhores, apesar de Deus me ter dito para ir para aquela terra. Mais tarde o Senhor disse a Isaac: não deixas ao Egito. Senão já ia como o pai foi. Isaac ainda não era nascido, mas poderia sentir a tentação de ir ao Egito tal como o pai foi. Mas foi para Gerar, não é? Isaac foi para Gerar e fez mesmo o que o pai fez. Mas são outras narrativas que não é que não interessem, mas não é o que eu pretendo destacar. Então, Abraão foi ao Egito. E lá mentiu. Não é bem mentiu, disse uma meia-verdade. Disse que Sara era irmã. E é verdade que Sara era meia-irmã de Abraão, não é? Só que dizer a alguém: olha, a minha irmã, depois correr o risco de que alguém a tomasse, no versículo 15, gabaram-na diante de Faraó e a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E vemos o que é que aconteceu. Versículo 16. E fez bem, o Faraó fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos, jumentas e camelos. Só que depois foi descoberto que, de facto, ela era irmã dele. Então, o Faraó mandou embora do Egito. Descoberto que era mulher. Sim, descoberto que disse que era irmã. Sim. Exatamente. Até é engraçado que não é nesta narrativa, já não sei se é Isaac ou se é Abraão. Não, é Abraão. Que o rei de Gerar diz a Sara, o teu irmão. Ou seja, andaste aqui a enganar-me e de facto era irmão, mas em vez. Ou seja, foi sarcástico. É triste quando nós, como crentes, acabamos por ser repreendidos por um descrente. E foi o caso. Foi o caso aqui, com o Faraó e com o rei de Gerar, mais à frente. Então, Abraão subiu do Egito, não é? E sempre que falamos do Egito é sempre a descer. O Egito identifica-nos, é uma figura do mundo, não é? Então, versículo 13 e 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Ló presenciou tudo isto. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez todas as jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Ou seja, voltou para o sítio onde nunca havia ter saído. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Não vemos que ele tenha invocado o nome do Senhor no Egito. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Ora bem, o que é que aconteceu? Eles foram para o Egito, e do Egito até parece que vieram melhor, não é? Diz aqui no 13:2, e Abraão, muito rico em gado e prata e ouro. Ele recebeu coisas do rei Faraó. Primeiro fez-lhe bem porque Sara era formosa e ele fez bem a Abraão por amor dela. E teve ovelhas e vacas. Aparentemente foi bom. Mas o que é que aconteceu? O que é que resultou dali? Desta riqueza material. Resultou a divisão, a separação deles dois. E é triste, isto aqui está aqui, não é por acaso. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. É triste quando entre dois crentes há discussão tal que até os descrentes se apercebem. É triste. E Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos.
Não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou lá os teus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu logo para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Nós vemos aqui alguém que viu apenas a parte material, e de onde é que ele aprendeu isto? Está influenciado, no fundo, acabou por ser influenciado por Abraão. Abraão também, apesar de ser o pai um homem de grande fé, teve um momento de fraqueza, e Ló também foi influenciado. Atenção, não estou a dizer que a má companhia de Ló foi o Abraão. Não. O Abraão foi uma ajuda. E enquanto ele esteve com Abraão, andou bem. O problema foi quando se apartou dele. Mas aqui, o motivo de ele ter escolhido a campina bem regada, ele olhou com os olhos materiais, apenas do ponto de vista material. Abraão depois levantou os olhos, mas foi o Senhor que disse: levanta agora os olhos. Mas Ló fez uma escolha como fazem os descrentes. Não pensou com os olhos da fé. E nós, por vezes, podemos também, e eu sei que já cometi erros nessa área, de optar por aquilo que materialmente é mais vantajoso. E posso até, aparentemente, ter benefício material disso. Mas não haverá prejuízo espiritual por causa da minha opção? Quantas vezes isso acontece? Até falava há um bocado com o Eduardo sobre um exemplo que se passou muito próximo da minha família. A irmã da minha cunhada casou com um rapaz descrente na altura, ter-se-á convertido, não sei. E tinha um trabalho, eu trabalhava na Portugália na altura, depois fui trabalhar para outras empresas na área da aviação. Implicava estar fora. E ganhava bem. Mas implicava estar longos tempos fora de casa. Há uns anos foi trabalhar para a Turquia e, a dada altura, enamorou-se de uma mulher de lá e disse que acabou com o casamento cá. E agora faz a vida de lá, casou, deixou aqui a sua mulher com um filho, numa situação sempre complicada, não é? E porquê é que isto aconteceu? Para além do que viria no seu coração, foi as más opções. Uma opção de muito dinheiro, mas quais são os custos que daí vem, não é? Por isso, há que ter cuidado com as decisões que nós tomamos, apenas baseadas no que é material. Temos de olhar mais longe. E Abraão, depois o Senhor é que lhe mandou levantar os olhos, e ele viu que, de facto, a opção correta não é apenas olhar para aquilo que é material. E reparem aqui, como eu não sei se estou a entender bem esta passagem, mas ajudem-me, por favor. Ló diz aqui, era bem regada, não é? Versículo 10. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ou seja, o jardim do Senhor e a terra do Egito, para Ló via como se fosse a mesma coisa. O jardim do Senhor, creio que é o jardim do Éden, e a terra do Egito não tem nada a ver com aquilo que é de Deus, não é? Quando nós chegamos a um ponto em que olhamos para as coisas boas e para as coisas más, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e já nem notamos a diferença, já não estamos muito bem, espiritualmente falando. E então, Ló acaba por ir para Sodoma. E as pessoas de Sodoma eram pessoas muito más, que cometiam pecados gravíssimos aos olhos de Deus. Não é por acaso que a palavra sodomia vem de Sodoma. E é terrível o que aconteceu ali depois. E vou só
citar rapidamente o que é que aconteceu. Ló, inicialmente, armou as suas tendas até, não é? É que diz? Até Sodoma. Ele não entrou em Sodoma, mas lemos mais à frente, até que pelo meio tem aquela história de Ló ter sido levado cativo e teve de ser Abraão a salvá-lo, em Gênesis 14. Ainda assim, ele voltou a ir para lá, já não tinha chegado o mal que lhe tinha sucedido. E então, vemos em Gênesis 18, Deus a dizer a Abraão que vai destruir Sodoma. Abraão intercede por causa de Sodoma, para que Deus não destrua, e diz, no versículo 32 de Gênesis 18, se achassem ali 10 pessoas justas, se o Senhor pouparia a cidade de Sodoma por amor daqueles 10. E o Senhor disse, não a destruirei por amor dos 10. O problema é que nem 10 havia. Será que se Abraão tivesse continuado por amor de 5, se calhar o Senhor diria, também não destruiu por amor de 5, porque eu acho que só havia lá um. A Bíblia fala, Pedro fala-nos do justo Ló, não é? Que afligia a sua alma todos os dias. Mas de facto, creio que só haveria ali um. E vemos então, 19:1, vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Ou seja, o Ló que inicialmente armou as suas tendas até Sodoma estava ali já em pé à porta de Sodoma. Não, assentado à porta de Sodoma. Pode ser uma mera pormenor estar ali sentado à porta. Era sinal de que era uma pessoa com algum destaque já. Porque devemos, não estou a adivinhar apenas, porque no versículo 9 vemos como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ou seja, ele já era uma pessoa com alguma autoridade naquela cidade. Mas é triste que, de facto, ele afligia a sua alma todos os dias. Nós lemos isso em 2 de Pedro 2,7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ou seja, ele nem tinha grande prazer em estar ali. Mas já estava de tal maneira que também era-lhe difícil sair dali. Nós vemos como foi difícil ele sair de Sodoma. Foi muito difícil ele sair de Sodoma. E nós vemos que, ou seja, alguns conhecerão mais ou menos a história, mas eu vou contá-la rapidamente. Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Enviou 2 anjos para salvar Ló e a sua família. Eles inicialmente não queriam entrar em casa dele, disseram que iam passar a noite na rua, mas acabaram por entrar. E depois, no versículo 4, cercaram a cidade, todos os varões de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, e queriam conhecê-los. Quem conhece a palavra de Deus sabe que muitas vezes a palavra conhecer não é, olha, estás bem, não, é mesmo ter relações sexuais com eles. E porquê é que dizemos? Não estamos também a adivinhar, porque Ló depois diz, no versículo 8, eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, fora vos mostrarei, fareis delas como bem parecer, como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. E depois, no versículo 9, ele diz, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Ou seja, conhecer não é só é algo do mal, não é? Queriam abusar sexualmente destes homens. E é triste como Ló, influenciado também pela maneira de pensar destas pessoas de Sodoma, estava disposto para poupar estas pessoas, estes 2 anjos, que ele não sabia que eram anjos, para poupar estas 2 pessoas de serem abusadas sexualmente, estava disposto a dar as suas filhas. E sabem que isto repetiu-se? Alguém se conhece? Onde é que isto se repetiu? Não? Juízes 19 ou 20.
em que uma situação muito parecida, dentro da nação de Israel, naquele tempo em que cada um, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Em que um homem estava a passar a noite em casa de alguém, um viajante estava a passar a noite em casa de alguém, e todas as pessoas de Gibé, uma cidade, juntaram e queriam abusar daquele homem. É engraçado. Era um homem e uma mulher. Eles queriam era um homem. Olha, realmente é muito estranho. E o que é que eles fizeram? Deixa-me ver. Tira para fora o homem que entrou na tua casa para que começamos. Queriam era um homem. Não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal. Eis que minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Eles querem os homens? Não, mas dão-os às mulheres e façam o que quiserem com elas. E neste caso, veio mesmo a tal concubina deste homem e eles abusaram dela até à morte. Uma coisa... Vocês provavelmente alguns não conhecerão a história. Isto está aqui não é dizer que Deus aprova isto, não é? Para dizer ao ponto que nós podemos chegar quando rejeitamos o que a palavra de Deus diz. E Ló estava de tal forma moldado já pela maneira de pensar daquela cidade que disposto a fazer uma coisa destas. As duas filhas, dá-las para que fossem abusadas sexualmente por todos aqueles homens. Então acabaram por fechar a porta e conseguir que eles não entrassem. Versículo 10, fecharam a porta, porque depois foram feridos de cegueira. Os homens, os anjos feriram de cegueira no versículo 11. E de versículo 12, tens mais alguém aqui? Perguntaram os anjos. Tens mais alguém aqui? Tira-os deste lugar porque nós vamos destruir. E ele falou aos seus genros. E olhem o que aconteceu com os seus genros. Elas não eram casadas, mas estavam prometidas a dois homens. Diz aqui... exatamente, versículo 14. Falou-se aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. A reação foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Já não havia grande credibilidade da parte de Ló. Queria evangelizá-los, queria dar-lhes as más notícias e boas notícias, não é? No fundo, ele estava a evangelizá-los, dizer: veio a destruição, mas há uma maneira de vocês se salvarem. Foi tido por zombador. É triste quando se chega a um ponto em que queremos falar das coisas de Deus a alguém e eles são... Estás a brincar. Eles acabaram por sair. As filhas vieram com ele, a mulher também. A mulher olhou para trás e ficou convertida de uma estátua de sal, e as filhas e Ló conseguiram fugir. Deus disse: foge para o monte. Ele disse: não quero ir para o monte. Ou seja, Deus que já tinha conseguido livrar até ali, aquele momento, disse: foge para o monte. Ele disse: não, eu fui para aquela cidade porque tenho medo do monte. É a maneira de pensar do crente mundano. Lá fugiu para Zoar. Repare, ele pediu para fugir para Zoar e fugiu para Zoar. Versículo 22. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E as suas duas filhas com ele, por temia habitar em Zoar. Ele acabou por fazer o que Deus mandou. E o que é que aconteceu por fim? Qual é o último relato sobre Ló, sobre a vida de Ló? É as duas filhas a embriagar o pai, a deitarem-se com ele e a terem filhos dele. Ou seja, meterem incesto. Que triste fim. Não se fala mais da vida de Ló, a não ser alertar para não incorrer no erro da mulher de Ló e dizer que Ló afligia a sua alma e que Deus o livrou. Termina com elas a deitarem-se com ele e a terem filhos. E que filhos são estes? Moabe e Amon. Duas nações que também causaram grandes problemas à nação de Israel. Mas ainda assim Deus disse: aquele sítio vai ficar para eles. E é interessante que Deus acabou por não lhes dar tanta área da terra,
porque também disse que estes vão ficar com esta parte. Moab e Amon, por serem descendência de Ló, também vão ficar ali com uma parte. Ou seja, consequências graves que ficaram porquê? Porque alguém se deixou, primeiro, acabou por seguir um mau exemplo de um homem de Deus, um momento de fraqueza, separaram-se e ele foi para um sítio onde havia homens pecadores contra Deus, grandes pecadores contra Deus, e acabou por ficar de tal forma enredado numa maneira de pensar completamente mundana. Isso pode acontecer connosco. Chegarmos a um ponto em que fazemos coisas que é mesmo típico de descrente. Portanto, muito cuidado com as más companhias. Depois, se alguém quiser dar algum feedback de maus exemplos, que alguém se lembra assim de algum, assim, mesmo já a seguir? Sim, não? No meio do povo de Deus, depois nós vemos quando saíram disso, depois mais à frente, quando saíram do Egito, diz-nos que foi Vulgo, exatamente, o vulgo que saiu no meio deles e foi sempre... exatamente. Era esse um dos próximos que queria falar. De facto, o vulgo que tantos males causou, influenciou mal a nação de Israel. E cuidado. Que é desladuzir, portanto, Deus construir Bezerro de ouro. e essa coisa toda para ter influência pagã. Exatamente. Ok. Ficamos por aqui. E, desculpem lá, passar um bocadinho da hora.